Caminhando em relacionamento conjugal, maridos. Dias atrás, num sábado, às 6h30 da manhã, na rotatória perto de casa, um senhor pediu onde tinha um bar. Ele é da cidade de dois vizinhos e ele queria comprar cigarros. Informamos o local e, como iríamos passar perto de lá, ele desceu a rua conosco. Disse que passou a fumar desde o ano passado, quando sua filha faleceu em Francisco Beltrão. Para ele, o cigarro o acalma e consola. Quando passamos pelo trevo, o segundo trevo, aliás, vimos uma carteira de cigarro jogada no meio da pista. Alguém a perdeu ou jogou fora. Então pensei, o consolo de muitos foi jogado fora ou foi perdido. Para os que creem em Deus, sabem que o único consolador, o único consolo, e que realmente resolve e não fica jogado pela rua, é o Espírito Santo, o qual recebemos de graça e imerecidamente, através de um relacionamento íntimo e profundo com Cristo Jesus. Nenhum outro é capaz de agir em nosso interior com a mesma eficácia. Só este resolve de fato e de verdade. E ainda mais que está conosco por todos os lugares aonde formos. É vivo e real. E não se compra em supermercado, nem nas igrejas, e nem está jogado pelas estradas da vida. Somente ele não acaba quando mais precisamos. Ainda há muitas outras formas de buscar consolo e satisfação, como nos relacionamentos conjugais. Algumas pessoas acham que o casamento vai satisfazer totalmente suas necessidades. Será? Será mesmo? As pessoas buscam numa outra pessoa o consolo e a satisfação que somente Deus pode dar. É mais uma forma de idolatria, então, buscar no casamento, na relação do casamento, o consolo para tudo. Somente Deus consegue fazer isso. Pior ainda, quando buscam esse consolo sexual fora da bênção matrimonial, pois tem um agravante do pecado consciente, o qual vai minando a cada dia o bem-estar dos envolvidos e resulta em brigas e discórdias. Para se aliviar, alguns culpam os outros por sua infelicidade. É você que não me faz feliz, é tudo culpa sua. E por aí vai. Buscar o consolo e o bem-estar em pessoas e coisas sempre foi a grande tendência da humanidade e sempre foi em vão. Pior que muitos percebem e se dão conta somente depois de muitos anos de sofrimento. Lembrou de alguém conhecido seu? E o seu relacionamento conjugal, como vai? Tentando evitar toda essa dor desnecessária, Deus, o Criador, planejou o casamento de forma diferente. Já no vídeo passado, falamos sobre o relacionamento conjugal, focando mais nas mulheres, nas esposas, e nos comprometemos de hoje focarmos nos homens, nos maridos ou esposos. O texto base continua sendo a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, para a igreja cristã de Éfeso, capítulo 5. Então vamos à leitura dos versículos 25 a 28. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Então, vamos por partes, vamos pelo início. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. No vídeo passado, as esposas talvez tenham ficado pensativas que era pesado demais o que Paulo estava falando para elas.
Contudo, o estilo de vida cristão realmente é diferente do estilo de vida sem Deus. E, mais uma vez, só conseguiremos assumir nossas responsabilidades, tanto maridos como esposas, caso estejamos caminhando com Cristo Jesus e nos submetemos aos seus ensinos. O marido ou esposo que não deseja caminhar em obediência a Cristo Jesus trará muita dor e sofrimento ao seu lar, pois vai buscar alívio e consolo no sexo, nem sempre com a esposa. Muitas vezes, inclusive baseados em filmes pornográficos. Outros buscam nas drogas, que vai desde o cigarro, narguile, bebidas fortes, maconha, cocaína, crack e outros. E em tantas outras formas. Já o marido que teme a Deus e deseja o melhor para sua esposa, vai caminhar com Cristo, que é ter desejo diário de ler a palavra de Deus, meditar nela, perceber seus erros e pecados, os reconhecer, se arrepender, orar a Deus pedindo perdão a cada dia. Ao invés de fumar e tomar umas e outras, vai buscar na fonte da satisfação eterna, o próprio Deus. E ainda, vai ter o desejo de caminhar semanalmente com outros irmãos e irmãs na fé, que também estejam nessa luta contra suas fraquezas e pecados. É uma longa caminhada, sempre na mesma direção. O casal que valoriza um ao outro vai buscar ajuda. Ambos vão buscar a direção de Deus para a sua vida, pois sabem que são falhos e que necessitam de ajuda constante. Então, Paulo exorta, tenta ensinar o estilo de vida correto a nós maridos também, pois devemos dar o máximo de amor, cada um à sua esposa. Dias atrás ouvi alguém dizer que, assim como o galo não cobre somente uma galinha, mas várias no terreiro, um homem também não pode ter somente uma mulher. Que absurdo! E a pessoa que defende esse pensamento ainda se diz ser cristã. Pensar e agir dessa forma demonstra uma vida inclinada ou controlada pelos desejos sexuais egoístas, não pelo Espírito Santo. No mínimo, é uma atitude emocionalmente doentia. Precisa se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus. É por isso que o verdadeiro cristão vai fazer de tudo para que Cristo seja anunciado através de seu estilo de vida, sua maneira de viver. Se formos passar por uma peneira, poucos casamentos nos dias de hoje servem como modelo a serem seguidos. Perfeito? Nenhum é, mas podemos sim sermos modelos a sermos seguidos. E isso exige o que Paulo diz: faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. Isso mesmo. O marido deve se entregar totalmente à sua esposa, e somente a uma, não a várias. O homem que teme a Deus buscará satisfazer suas necessidades com somente sua esposa, e ela com ele. O esposo se entregará totalmente a ela. Lembremos que a fonte real de satisfação está em Deus e não nas pessoas. Assim como Cristo fez com a igreja, ele se doou, deu sua vida para salvar a humanidade. E aqueles que o receberam como Salvador e Senhor fazem parte de sua igreja, ou noiva do Cordeiro. O texto continua. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. O marido deve aprender a elogiar sua esposa, falar bem dela, sozinhos, em casa e na frente de seus amigos e conhecidos. Isso é extrair o melhor dela. O marido deve auxiliar sua esposa a crescer na fé, a desenvolver seu potencial, seus dons e talentos, a ser independente. A esposa que é amada, com o passar do tempo, conhecerá sua identidade em Cristo, não vinculada ao marido.
Por exemplo, normalmente quando alguém deseja mencionar o nome de uma mulher, dizem: "Você conhece fulana?" Quem? Aquela que é esposa de ciclano. Essa pessoa ainda não tem identidade própria e está vinculada ao marido. Isso pode não ser bom para a autoestima dela. O marido precisa amar a tal ponto sua esposa que a auxilia a extrair o melhor dela. O próximo ponto é bem polêmico na cultura pagã que estamos inseridos. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. Uma esposa que é respeitada e amada por seu marido não precisa ficar expondo seu corpo com roupas curtas e provocantes. O marido sábio e que valoriza sua esposa vai deixar isso para o momento em que estiverem a sós. Não irá expor sua esposa aos outros. A mulher pode usar um vestido curto ou bermudinhas quando estiverem a sós com seu esposo. Isso é legal. Se chegar uma visita, deveria trocar de roupa. Ou só as usar à noite, quando os dois estão no conforto de seu quarto, sem olhares perniciosos de outros. Isso é questão de bom senso e decência. É por isso que Paulo diz: ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. Santidade é viver diferente do que as pessoas que não levam a sério um estilo de vida que agrada a Deus. Pense nisso. Santo não é uma pessoa que nunca mais vai pecar, mas que assumiu um compromisso com Deus de viver um estilo de vida que agrada ao Pai Celeste em todos os momentos de sua vida aqui. No versículo 28, o escritor arremata: é assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem para si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. O marido que realmente ama a sua esposa, de forma com a mensagem de Deus, fará um bem a si mesmo. E para finalizar sobre o relacionamento conjugal e englobando os dois, Paulo afirma nos versículos 29 a 33: ninguém maltrata o próprio corpo, em vez disso alimenta-o e cuida dele. É assim que Cristo nos trata. Nós que somos sua igreja, porque somos parte de seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornaram uma só carne. É um grande mistério, nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo o respeito. Selecionando somente uma parte, Paulo diz que devemos tomar a atitude de Cristo como exemplo. Quando o marido ama a sua esposa, cuida dela e a respeita, está amando a si mesmo. E quando a esposa trata o marido com respeito e cuida dele, está sendo obediente, como a igreja é obediente e submissa a Cristo. No vídeo passado falamos em detalhes sobre isso. E as esposas, talvez, tenham ficado pensativas que era pesado demais o que Paulo estava falando a elas. O que precisa ficar claro para nós é que não é possível fazer de conta de que somos cristãos sem o sermos. É possível fingir por um tempo, não para sempre. Tem como disfarçar por um tempo, mas isso logo ficará descoberto, pois só conseguiremos viver um estilo de vida que agrade ao Senhor se estivermos em comunhão constante com Ele, num relacionamento íntimo e profundo com Ele. Aí teremos paz, consolo e satisfação plenos. Só assim conseguiremos assumir nossas responsabilidades também no relacionamento conjugal. Reforço que isso só será possível caso estejamos caminhando com Cristo Jesus. O marido ou a esposa que não deseja caminhar em obediência a Cristo Jesus trará muita dor e sofrimento ao seu lar.
Esse caminhar com Cristo é ter o desejo diário de ler a palavra de Deus, meditar nela, perceber seus erros e pecados, os reconhecer, se arrepender, orar a Deus diariamente. É um estilo de vida. Precisamos formar e assumir esses hábitos saudáveis no nosso dia a dia. E ainda caminhar semanalmente com outros irmãos e irmãs da fé, que também estejam nessa caminhada. O casal que valoriza um ao outro vai buscar ajuda, vai buscar a direção de Deus para a sua vida, pois sabe que é falho e que necessita de ajuda constante. Isso faz sentido para você, amigo ouvinte? Aonde você tem buscado consolo para a sua vida? Bem-aventurados seremos se ouvirmos e praticarmos essas palavras. Oremos. Pai, ajuda-nos a sermos mais parecidos com Cristo Jesus, a amarmos e respeitarmos nosso cônjuge, que possamos glorificar a Ti através de nossa vida de casados. Somos fracos e falhos e temos dificuldades em colocar Tua vontade em prática. Mas com a ação de Teu Santo Espírito em nós, seremos capazes. Orienta-nos, enche-nos com Teu consolo, Tua paz e satisfação. Guia-nos por Teu caminho. Em nome de Cristo Jesus. Amém.